Bom, queridos, mais uma vez reunidos para meditar na palavra do Senhor, no seu ensino, na instrução que vem do alto, daquele que nos tem alimentado e nos abençoado cotidianamente com a sua graça maravilhosa, graça infinita. Eu quero convidá-lo a abrir comigo no livro de Ageu, quase no finalzinho do Velho Testamento. Ageu é um dos profetas menores, perto aí de Zacarias, Malaquias. Ageu capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de 2 versículos apenas. Assentados assim como nós estamos, nós vamos fazer a leitura desse texto que diz: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. No 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, ou Dario. É esse relato que eu quero hoje me ater, mas antes eu preciso fazer uma introdução, primeiro bibliológica, depois situacional, dentro do contexto em que esse livro foi escrito. Para quem não sabe, a Bíblia, ela segue uma ordem cronológica até certo ponto. Chega um certo ponto que os livros não são colocados em ordem cronológica. Os editores da Bíblia preferiram fazer uma divisão, até que interessante, mas, no meu entendimento, carece de sequência. Por exemplo, quando você pega o livro de Esdras, o livro de Neemias, que fala do retorno do cativeiro babilônico, nós vamos pegar no final da Bíblia 3 livros que estão no final do Velho Testamento, melhor dizendo, e não da Bíblia, Velho Testamento, que estão ligados àquele período do retorno do cativeiro, mas estão lá no final da Bíblia. Eu me refiro a Ageu, a Zacarias e a Malaquias. Sabe por que Malaquias e Ageu, de uma forma especial, falam da necessidade de ofertar, dizimar na casa do Senhor? Porque o povo havia retornado, e o povo estava de alguma forma preocupado de resolver suas questões primeiro, construir suas casas, fazer suas vinhas, etc, etc, para depois cuidar das coisas de Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 8, nós lemos hoje no momento do dízimo. Deus convocando o povo para causar fé no coração deles, e disse: o meu é o ouro, minha prata. Dinheiro não é problema, o importante é que vocês tenham fé e andem no preceito estabelecido. Em Ageu ele chega a dizer: vocês acumulam, economizam, e é como se estivesse sendo colocado em um saco furado. Quando você vai atrás, você não acha. Então Ageu, ele está, se a gente for fazer uma leitura cronológica, você tem que fazer a leitura de Ageu junto com Esdras. Agora vamos pensar um pouco de forma histórica, contextual do livro. O livro de Ageu, o livro de Esdras, melhor dizendo, fala do retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. Não imagine aquela multidão de milhões de pessoas voltando, não.
Milhões de pessoas voltando foi quando o povo saiu do Egito em direção a Canaã. Alguns estudiosos calculam de 1.200.000, outros chegam até 2 milhões, outros estudiosos dizem que eram quase 3 milhões de pessoas. Então nós vamos ter uma divergência, mas era mais de 1 milhão. O povo vai para o cativeiro e eles estão ali por quase 70 anos, sendo purificados dos seus maus caminhos, dos seus erros, aprendendo com as consequências das suas ações. E eles então veem se cumprir o que está no livro de Isaías, quando Isaías, vivendo antes do rei Ciro, o rei da Pérsia, Deus diz lá: Ciro, meu servo, porque ele faria a vontade de Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Ciro, o persa, faria a vontade de Deus. É Ciro quem assina o decreto do retorno do povo de Deus para a terra prometida no cativeiro babilônico. Quase 70 anos havia se passado. E ele assina aquele decreto. Zorobabel era da linhagem real de Davi. Veio com a função de governar Jerusalém e Israel. E a missão primeira era de reconstruir o templo que está em Jerusalém. Isso é no ano 536 a.C. E sabe quantas pessoas voltam? Há uma divergência também histórica numérica. Há um grupo que diz que eram 43 mil e um pouquinho. Outros dizem que era 50 e um pouquinho, 50 mil e um pouquinho. É mais provável que o grupo fosse composto de 43 mil pessoas, voltando do cativeiro para reconstruir o templo. Mais uma vez, Israel retorna para a sua terra. E é interessante todo esse relato histórico, porque o povo volta com energia, com ânimo, com disposição. Eles chegam e no espaço de 2 anos, o trabalho rende de tal forma que eles lançam a fundação do templo. O trabalho vai muito bem, porque havia ânimo, havia esperança, um novo tempo, uma nova história para a vida daquele povo e daquelas pessoas que ali estavam. Mas os samaritanos se opuseram àquela obra e mandaram cartas ao imperador persa. E a obra foi estacionada por proibição da Jefis daquela época. 14 anos de uma proibição total, não pode mexer em nada. E aqueles judeus foram se acomodando e cada um começou a cuidar da sua vida. E aí vem as desculpas, os fatalismos. Ah, se Deus permitiu que isso acontecesse, é para a gente ficar quieto. Como nós somos movidos a desculpas. A gente só precisa de um pretexto para arrumar um texto ou um jeito de não fazer nada. 2 anos, muito bem, a oposição vem, a crise vem, e ao invés de lutar contra a crise, aquele povo se acomodou por 14 anos. Desistiram da missão, desacreditaram da promessa, estavam ali agora cuidando de si mesmo. Por isso que no começo, se você olhar o capítulo 1, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Porque havia um cálculo matemático, profético, em voga. Porque há duas datas que você pode iniciar a contagem dos 70 anos que Deus disse que o povo amargaria as consequências do seu pecado. A depender do cálculo que você faz, você vai entender que quando Ciro assinou o decreto ali, completam 70 anos, ou
Se você usar uma outra matemática, eles vão dizer, ainda falta um tempo. Por isso que nós começamos e Deus não permitiu que a gente continuasse. A culpa era de Deus. No final de contas, a gente tem que arrumar um culpado. E é aquele detalhe, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. A gente usa muito dessa metodologia culpubalística ou coisa parecida. O fato é que aquele povo começou a pensar em si e abandonar a missão, os projetos de Deus. Esse povo havia esquecido o princípio desde o começo da Bíblia, que Jesus reafirma lá adiante: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda vez que nós invertemos os polos das vontades, a minha vontade vem em primeiro lugar, e a vontade de Deus vem em segundo lugar, nós nos damos mal. Mas quando a gente coloca os polos na posição certa, a vontade de Deus em primeiro lugar e a minha em segundo lugar, a coisa começa a funcionar. A crítica que Deus faz, olha que coisa forte, usando o profeta Ageu, versículo 3 do capítulo 1. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Não é tempo? Não é tempo para fazer a obra de Deus, mas é tempo de fazer a obra de vocês. É tempo de vocês cuidarem de vocês e não cuidarem das coisas de Deus. É tempo. Era uma pergunta muito direta. Era uma pergunta que afirmava muitas coisas, que calava a alma e o coração dessas pessoas interesseiras e mesquinhas. Porque toda vez que a gente não aprende a lidar com o dinheiro, a gente muda o foco e isso interfere na nossa vida espiritual. Não pergunte o que Deus está pronto a te dar, mas sim o que você está pronto a dar para Deus. Você sabia que o presidente americano pegou esta frase e deu a roupagem que nós conhecemos hoje? Não pergunte o que a América pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela América. Isso plagiou de um pastor antigo que havia feito essa afirmação. Bom, tempos de crise, oposições, leis que impedem a execução daquilo que é bem, ou seja, a construção do templo. Um tempo muito difícil. Ou a gente acomoda ou a gente vai para a luta. O Brasil vive um tempo de crise institucional, moral, financeira. E a grande questão é saber qual será a nossa postura ou reação diante dessas crises que estão solapando a nossa nação, a nossa pátria. Eu vejo que é inevitável. Em tempos de crise é necessário que nós nos levantemos como profetas de Deus, de uso da mensagem de Deus, para chamar a ação, a reação, ao ânimo, aqueles que estão ou pensando em si próprios ou pensando na bezerra que morreu, pensando na morte da bezerra. Isso é uma figura de linguagem, viu, gente? Lá no Nordeste a gente usa muito essa figura de linguagem. Muitas vezes nós estamos de luto eterno por uma coisa que a gente não conseguiu conquistar ou fazer. Aí o tempo para, porque você ainda está no passado. Você não é capaz de olhar para frente porque o seu coração está ferido, o seu coração paralisou, sua vida parou, só você não vê. Sua fé foi entupida como os poços de Isaac. Vale a pena reler a história de Isaac. Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Ele abre poços, seus adversários e inimigos vêm e entopem os seus poços. O que é que ele faz? Abre outro poço, porque ele não desiste.
ou então ele desentulha o poço, tira as pedras do poço. A gente não pode viver num fatalismo que acomoda e que nos faz paralisar. Talvez um dos temas bíblicos que mais causam paralisia é a falta de compreensão da soberania de Deus. Tem muita gente com falta de fé, com paralisia espiritual, usando como desculpa a oração do Pai Nosso, que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a coisa não dá certo, sem pensar e nem sequer insistir mais um pouquinho. Muitos de nós dizem assim: não aconteceu porque não era vontade de Deus, então vou lá eu para o meu cantinho, vou lá eu para a minha sombra, vou eu lá para o meu anonimato, vou eu lá para o meu comodismo. E a gente usa um texto tão profundo para justificar a nossa falta de fé e a nossa falta de ação. Porque a gente diz: seja feita a tua vontade. E na primeira tentativa, quando não acontece o que eu quero, eu aciono o mecanismo. Deus não quis. O apóstolo Paulo nos ensina muito. O apóstolo Paulo, ele diz que por 3 vezes ele orou para que Deus tirasse o espinho na carne dele. Até que Deus disse para ele: a minha graça te basta. E Deus falou isso depois do 3º momento de oração. Na hora que ele teve uma sinalização clara, que Deus disse: não vai ser desse jeito, não é nesta hora, não é nesse momento, ele parou. Mas ele foi até a 3ª tentativa. Elias é um outro exemplo que mostra de alguém que só para quando Deus manda parar. Elias tem uma promessa de Deus, e a promessa de Deus era que ele viria a chuva cair no Monte Carmelo. E ele faz toda uma propaganda, todo um projeto de marketing, manda chamar Acabe, os profetas, as profetisas de Baal, e sobem para o cume do Monte Carmelo. E ele está muito confiante. Ele manda colocar água no altar, molhar o sacrifício, porque Deus disse que responderia com fogo e que a chuva viria. Depois que ele vence os profetas de Baal, Deus responde com fogo. Aquele homem vai para a oração. Diz a Bíblia que ele se curva como um feto, numa posição fetal. E ele começa a orar a Deus. Eu imagino a oração daquele homem naquele monte. A profunda intensidade e fé de que Deus iria fazer alguma coisa. Depois de um tempo, ele manda o seu ajudante de ordem olhar para a banda do mar. E quem foi Israel, quando sobe no Carmelo, vê a pontinha do mar Mediterrâneo lá de cima. E ele volta com aquele relatório: não tem nada lá não, doutor. O que esse homem faz? Continua orando. Ora a 2ª vez. E quando ele ora pela 2ª vez, ele tem agora a certeza de que Deus vai dar um sinal. E o moço vai olhar. E ele volta dizendo: tem nenhum sinal lá não, moço. Diz o texto bíblico que ele ora 7 vezes, e em cada vez ele manda um jovem ver. Até que na 7ª vez, é que ele traz um relatório meia boca. Porque ele diz: para a chuva que o senhor está dizendo, o que eu vi é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem no horizonte, do tamanho da mão de um homem. Na 7ª vez. Aí eu fico maravilhado com isso. Ali Deus nos prova, Deus nos testa, para saber até onde vai a nossa fé. Porque a gente canta, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas é difícil na hora da fé provada. Nós aqui na primeira, 2ª vez, 80% já teria dito: Senhor, e agora? Para que lado eu corro?
para que lado é a saída? Até que Deus dá um sinal. Não tem desculpa. Meus irmãos, e Elias manda dizer ao rei, depois daquele relatório, da nuvem do tamanho da mão de um homem, diz para Acabe para ele descer depressa, porque a chuva vai pegar ele na metade do caminho. Isso é que é fé. Perseverança na oração e na fé. Gente que no tempo da crise não se deixa vencer no primeiro obstáculo, no primeiro aparente não, nas circunstâncias adversas que eu e você enfrentamos quase que diariamente, sucessivamente. E eu vou dizer algo muito importante. Sabe por que nós não recebemos muito do que a gente pede? Porque a resposta estava na terceira, na quarta e na quinta tentativa. E a gente morre na fé na primeira, ou quando muito na segunda ou na terceira. E a gente não vê. A promessa de Deus é uma promessa maravilhosa, mas ela é condicional. As duas irmãs, Marta e Maria, tiveram que ouvir o que nós vamos ouvir agora. Se credes, verás a glória de Deus. O problema é que a gente não crê, e a gente quer ver sem crer. Meus irmãos, tempo de crise é tempo de mergulhar no oceano da fé e acreditar no Deus que promete e segurar nele com todas as nossas forças espirituais e acreditar nele com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ageu é um mensageiro em tempo de crise. Há um desafio enorme de tirar da inércia homens e mulheres e crianças que estavam ali acomodados com a vida que viviam. A esperança, a fé, o ânimo, a disposição morreram há 14 anos atrás. E ele então é duro no primeiro momento. Deus manda falar por eles. Então não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, mas é tempo de vocês construírem a casa de vocês. Não é tempo de investir na obra do Senhor, mas é tempo de vocês ficarem economizando, guardando em casa. Não é tempo. É tempo. É tempo. Sempre é tempo. Ou passou do tempo. Jesus chega a dizer que a seara está pronta. Tempo de crise é tempo de afirmar a fé e de pregar a fé que afirmamos. Qual foi a última vez que você pregou para alguém? Qual foi a última vez que você exortou alguém? Qual foi a última vez que você animou alguém com a palavra de Deus, com a Bíblia? Quando foi que a sua fé foi relevante para outros que precisam ouvir a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que nos move, que tira da inércia. É a palavra de Deus que tirou esse povo da inércia. A palavra dura, balançou, sacudiu, mas Deus depois olhou para aquele povo e dá uma mensagem extraordinária: eu estou com vocês. Nós é que não acreditamos muito em Deus. E o diabo sabe disso. Fé é muito emocional. Incredulidade é muito emocional também. É uma linha tênue que nos faz ter fé ou nos faz ser incrédulo. Mas a partir do momento que eu sei que Deus é por nós, tudo muda. E eu lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele tem a oportunidade única de colocar todo o seu pensamento e dispor sistematicamente sobre o que é o Evangelho, o que Jesus veio fazer aos homens pecadores, qual o propósito, qual a razão dele fazer a obra que fez. Então ele gasta
um tempo precioso do capítulo 1 até o capítulo 8, explicando o Evangelho. E no capítulo 8, que para mim é o que coroa todo o livro de Romanos, o capítulo 8 para mim, ele é o capítulo mais importante de Romanos. E ele vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo tenta, acusa, tenta tirar as nossas forças e forças para reagir. E ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes, irmãos, a gente não acredita que Deus é por nós, ou está conosco, porque nós não nos achamos dignos. Sim, nós não somos dignos de Deus estar conosco, mas isso se chama graça e misericórdia. O Salmo 23 ensina algo maravilhoso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mateus 28, na grande comissão, Jesus vai dizer, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, todos os dias que a igreja existir, eu estarei com vocês. E Deus fala a esse povo de uma forma maravilhosa. Eu estou aqui, eu estou com vocês. No capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, há um momento muito determinante para um grupo que estava em um navio com o apóstolo Paulo, um grupo que estava enfrentando uma grande tormenta, uma grande tempestade, um tufão chamado Euraquião, que Lucas cita, e o navio está prestes a afundar. E Paulo prega. Todos estão desesperados, jogando coisas ao mar. E Paulo se levanta e diz, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, mandou o anjo dele essa noite, ele me disse que nenhuma vida se perderá. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, o Deus que está comigo. É essa a mensagem que esse povo ouve. A mensagem da presença de Deus, anuindo, sustentando, guiando, erguendo, apoiando, para que eles pudessem ir, sem medo do inimigo, sem medo da possibilidade de um desacerto. Tinha uma pessoa aqui nessa igreja que ele tinha uma imobiliária, e ele estava junto com um sócio, prestes para alugar uma residência para a Embaixada da China. E os representantes da Embaixada da China foram lá na casa para ver, e eles foram juntos, ele e o sócio. E eles lá conversando em chinês, vendo a casa, aquele negócio todo, e os dois lá só olhando e ouvindo. Aí depois que eles foram embora, o sócio disse, não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Aí eu vi lá o homem falando, o que você ouviu em chinês? Ele falou, Chinon. O cara concluiu que Chinon era China não, vai alugar a casa. O pessimista, o incrédulo, ele é capaz de achar coisas para não acreditar, para não se animar. Acabou que a China alugou a casa e ele ficou com a batata quente na mão. Aquilo é ruim tradutor. Chinon não significa China não aluga. A palavra de Deus, queridos, é quem nos move, quem nos faz andar para frente. Quem abandona, quem rejeita o conteúdo da palavra do Senhor, não verá a glória de Deus. Eu estou dando aula na classe de batismo e nós estamos usando o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E lá ele diz, nós vivemos em uma época em que nunca
Em nenhuma outra época se produziu tantas Bíblias como hoje. Se você passar ali no final, Liomar tem alguns livros e Bíblias. É Bíblia do executivo, Bíblia do missionário, Bíblia do empresário, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de Genebra, Bíblia do discípulo. Aí você vai colecionando Bíblia. Mas não abriu a Bíblia, não adiantou nada. Não adiantou nada. É Jesus quem diz em João capítulo 5, examinai as Escrituras. É Jesus quem diz, se ela não for aberta e lida, não promove vida. A Bíblia não é um amuleto que você tem em casa ou aberta no Salmo 91. Olha, se eu for na sua casa, se ela estiver aberta no Salmo 91, você vai para a Igreja Universal. Vou te mandar para lá. Que esteja no Salmo 23, João 1, mas não no 91. Porque você sabia que Satanás citou o Salmo 91 na tentação de Jesus? Satanás conhece a Bíblia. Jesus é colocado no pináculo do templo e ele diz, está escrito. Está escrito. Satanás diz isso, está escrito. Onde? No Salmo 91. Aos teus anjos darás ordem para que não tropece em alguma pedra. É Jesus que responde com Bíblia, porque a Bíblia precisa ser aplicada no contexto certo. E Jesus aplica no contexto certo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nesse contexto, você está querendo que eu pule daqui, porque você está duvidando que se Deus vai cumprir ou não isso aí. Eu não vou cair nessa dúvida, porque não há necessidade de eu pular para provar que Deus me sustenta. Eu sei que quando eu precisar, Deus me susterá. Mas se eu brincar de pular para ver se Deus vai me sustentar, aí Ele me deixa cair. Porque não há propósito em pular para mostrar para Satanás que Deus me ajuda. Agora, no momento em que eu estiver encurralado e precisar pular, Ele vai me amparar. Então, quando diz, não tentarás o seu teu Deus, não brinque com Deus. Deus proverá, vou dar aqui um cheque sem fundo, não sei como é que vai ser, eu vou usar o cartão de crédito. Não brinque, não tente Deus. Ageu é esse mensageiro da palavra. E eu quero ler com vocês e fazer um resumo, uma conclusão. Nós estamos em tempo de crise, e em tempo de crise precisamos de pessoas que preguem a palavra de Deus. Toda mudança acontece quando alguém se levanta para pregar a palavra de Deus, trazer a mensagem de Deus. E uma hora, um dia, essa palavra entra no nosso coração como combustível. E nos acende, nos faz crer e andar em direção às promessas. Quando Ele fala, Ele está orientando. Quando Ele fala, Ele está corrigindo. Quando Ele fala, Ele está animando. Nesse caso, o ânimo foi total. O texto vai dizer, olha o versículo 14, do versículo 1. Assim o Senhor encorajou. O Senhor encorajou a Zorobabel, a Josué, e o texto diz, e todo o povo. Então não é um projeto só para o sacerdote, nem para o governador, é um projeto para todos. Porque muitas vezes a obra de Deus desanima, porque um grupo pequeno vai puxando a carroça e outros ficam olhando. Mas se todos se envolverem, a coisa acontece. Queridos, tempo de crise é tempo de pessoas pregarem a palavra de Deus. Segundo, tempos de crise é tempo é necessário e precisamos de pessoas que creiam na palavra de Deus. O resultado é total, ânimo, disposição para trabalhar.
negar o seu próprio eu. Isso é o cerne do cristianismo. Lucas 9, Jesus falando, diz assim: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, se negue, se negue, e me siga. A renúncia da vontade própria é o segredo. Jesus vivenciou isso. Vai para João, leia o Evangelho de João, sob a ótica de Jesus falando, a minha missão é fazer a vontade do Pai. Obedecer a Deus é o meu alimento, diz Jesus. Ele diz, não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus nos dá a dica de como viver, fazendo a vontade de Deus e sendo feliz ao fazer a vontade de Deus. Pessoas que não apenas pregam, mas pessoas que creem na pregação da palavra de Deus, que são reanimados, encorajados, que vencem a dureza do coração, a hipocrisia e a rebeldia. Porque eles passam a viver pelo que eles ouviram. Depois dessa mensagem de Ageu, em 4 anos, o templo estava de pé, funcionando. 2 anos os alicerces, a fundação. 14 anos de uma paralisia total, medo de enfrentar as oposições e o adversário. Depois que uma mensagem é pregada e a mensagem é crida, esses mesmos que antes eram covardes, passaram 14 anos, se levantaram em 4 anos. Eles constroem o templo. Está lá em Esdras capítulo 4 e 5. Queridos, vejam que alguém é capaz de fazer com verdadeira fé no coração. Veja que você não conhece o potencial de Deus, nem o seu potencial, quando a fé é despertada, é acionada no seu coração, na sua vida. Por fim, tempos de crise. Precisamos de pessoas que, em primeiro lugar, pregam a palavra de Deus. Segundo, pessoas que creem na palavra de Deus. E terceiro, pessoas que vivem a palavra de Deus. Talvez o grande dilema que você não se atentou ainda é o que fazer com o que você ouve nos grupos familiares, no CPPO, na escola dominical e domingo à noite, fora as terças-feiras, ou no sábado dos jovens. O que você está fazendo com o que você ouve? Ah, pastor, tem um bocado de gavetinha, está aqui guardado. Aqui, ó, CPPO. Aqui, escola dominical. Aqui, domingo à noite. Sim. No começo do culto, na abertura do culto, nós lemos a parte final do Sermão do Monte. Jesus conclui o Sermão do Monte, contando uma história muito interessante. Ele vai falar de 2 casas que foram construídas. Uma casa construída sobre a areia e outra casa construída sobre a rocha. E ele vai descrever o que vai acontecer com a casa construída. É óbvio, a história é óbvia. Não precisa nem de um engenheiro experiente, é óbvia. Obviamente, uma casa na areia vai cair. Não precisa nem um lobo soprar nessa casa, ela cai. Mas vem a casa, ele cita o exemplo da casa construída sobre a rocha, ele vai dizer, vem vento, vem tempestade, ela não cai. Aí ele conclui dizendo, assim são aqueles que ouvem e colocam em prática aquilo que ouvem. São como casas que enfrentam tempestades, ventos fortes, adversidade, mas não caem. Não caem. Porque eles não são apenas ouvintes da palavra. Eles são praticantes da palavra. A história mudou.
porque alguém ousou pregar a palavra de Deus. O governador, o sacerdote e o povo resolveu acreditar na palavra de Deus. E o resultado imediato é obra, ação, trabalho, vitória, conquista. O povo começou a trabalhar, o povo terminou o seu trabalho. Todo mundo ficou feliz, porque Deus foi glorificado e eles foram abençoados. Meus irmãos, o que é que você vai fazer com essa palavra que você recebeu hoje? Eu vou dar 2 recomendações. Você já ouviu? Você não tem como dizer que não ouviu. Senão eu chamo o Moro aqui para pegar vocês. Antigamente a gente chamava o bicho papão, hoje a gente chama o juiz Sérgio Moro. Você já ouviu. O que é que você vai fazer com o que você ouviu? Vou te dar uma recomendação, creia. Creia. Aí depois que você crê, ponha por obra. Aplique aquilo que você ouve e ouviu. E você vai ver que vai ser uma diferença enorme para você, para a sua casa e para essa igreja. Você não vai ser como aqueles que estavam em casas, construindo casas apaineladas. Na versão RA, revista atualizada, diz isso, casas apaineladas. Era a última moda na construção moderna. Mas Deus não estava ali. Porque era a casa do homem, não era a casa de Deus que estava sendo erguida. Erga a casa de Deus na sua vida, e você vai ver a bênção chegar na sua vida. Que Deus nos abençoe, que isso nos faça refletir e a vivermos dessa forma. Pai querido,